Danilo já tinha comentado comigo que esse tema de hoje é um tema que ele vai necessitar de um desdobramento mais para frente. Então, mais para frente, nós vamos ter que fazer um desdobramento, pensar algumas coisas dentro para poder esmiuçar isso. É uma coisa que nem todo mundo consegue digerir com muita facilidade, tá? Mas é algo bastante importante. Eu sempre falo que nós precisamos, às vezes, conhecer e entender um pouco mais isto, porque ninguém quer ser cachorro que cai de caminhão de mudança, né? Que cai na estrada e não sabe para onde corre. Então, a gente tem que ter aquela situação de, ao se deparar com alguma coisa nesse tipo, nós tenhamos pelo menos um pouco de informação para poder seguir adiante. A gente tinha estipulado alguns minutos, né, em torno de 15 minutos, para que vocês pudessem fazer perguntas para o Danilo e o Danilo respondesse. Então, eu vou pedir para vocês, quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, abre o microfone e aí faz. Já tem um ali, o Eduardo. Eu só queria falar uma coisa antes aqui, né, Marcos, que assim, ó, tudo isso é uma sequência de assuntos encadeados e é muito difícil a gente isolar um assunto para poder falar, né? Às vezes eu tenho cursos de astrologia e acontece isso também. Você vai estudar planeta, casa, você vai estudar não sei o quê, né? E aí o que você ensina primeiro? Se tu ensinar sobre signos ou arquétipos primeiro, e aí vai faltar o conceito de planeta, ou vai faltar o conceito de casa. E tu ensina a casa, porque tá tudo ligado, entende? Então, veja que essas coisas elas não estão colocadas claramente em literatura nenhuma. Isso aí é uma peregrinação de coisas que é necessário fazer para se chegar ao entendimento, a esse entendimento que eu estou dando para vocês. Entende? Eu acho que eu fiquei 20 anos olhando tudo que existia para poder mapear esse negócio todo, né? E algumas dessas informações, elas aparecem para mim lá quando eu me acordo. É como se fizesse um download, assim, eu me acordo de manhã como se eu tivesse lido um livro, né? Mas eu não me lembro de ninguém ter conversado comigo no sonho, nem nada. Mas aí depois eu vejo que aquilo são as pecinhas que faltava para fechar, então, a imagem, né, do quebra-cabeça como um todo. Até porque, Danilo, nós estamos chegando hoje num momento que a conectividade de todas essas informações, né, elas estão muito presentes de uma forma que não aconteceu no passado, né? Então, no passado, nós não tínhamos essa abertura de mente, de buscar essas informações, entender isso como nós temos hoje. Então, a gente tem que, de certa forma, aproveitar essa oportunidade para que a gente possa sedimentar algumas outras informações, e aí a gente vai fazendo toda a conectividade necessária nesse caminho que a gente ainda tem pela frente. Mas é importante a gente entender, porque todos esses estudiosos cientistas que têm pesquisado, e são poucas as pessoas que buscam essas informações, eles vêm nos trazendo, chamando sempre atenção. Nós estamos num limiar de que algumas coisas irão ser abertas e a gente precisa entender isso daí. Aí a gente vai entender a espiritualidade e todas essas informações que nos chegam nas mais diversas formas, através de viagem astral, desdobramento, da mediunidade, enfim, por aí vai. Mas vai lá, Eduardo, pode fazer a pergunta para o Danilo. Primeiramente, eu quero agradecer o Danilo pela palestra, gostei muito, me esclareceu muitas dúvidas que vem fechando o meu quebra-cabeça mental com esses assuntos isolados. Foi muito bom para mim fazer uma concretização de todos esses assuntos e chegar com um entendimento. Gostei muito. A minha pergunta seria o seguinte: no caso de um Buda, desses seres iluminados que nós tivemos aqui na Terra, que chegaram a um grau de iluminação, eles conseguiram deixar esse avatar e acordaram lá no mundo espiritual para a consciência maior deles, para o mental superior? Hein, Danilo? Tá. Aí acontece o seguinte, ó. Tem muita... Não é só
pessoas que são exilados que entram aqui, que nem eu falei para vocês, né? Existem aqueles que entram em missão aqui. E esses seres que eles desempenham papéis que estão ligados, digamos assim, a questões sociais de grande amplitude, que nem, por exemplo, um Buda, né, que você mencionou, isso aí são cartas marcadas, entendeu? São esses seres, eles não são acontecimentos que são casuísticos aqui. São seres que são enviados. Eles são enviados ou como entrantes ou como agêneres dentro do processo, e eles têm um papel para fazer. Mas também existe aquelas pessoas que desempenham, digamos, a sua programação aqui e que criam superações. E no meio do processo, esses encarnados, vamos chamar assim, eles também são aproveitados daí, né? Então, são normalmente aquelas pessoas que eles despertam a mediunidade, ou eles já vêm com esse canal aberto, mediúnico, e aí eles são usados dentro do processo também como uma ferramenta do projeto micaélico, ou do projeto Terra. Aí. Mas se tu der uma olhada... Oi? Por exemplo, se você estudar o Osho, você conhece o Osho, né? O Sim. Osho, ele te deixa na literatura dele, embora ele não tenha deixado nada escrito, ele fala para a gente abandonar o conhecimento, deixar a lógica para você poder adentrar no seu ser original. Então, eles dão uma série de dicas que não se dá para explicar pelo racional, porque você, utilizando o racional, você não vai chegar a esse nível aonde eles desejam que você chegue, mas eles eles apontam o dedo para te mostrar qual é o caminho que você tem que desempenhar para chegar nesse grau de iluminação, ou seja, eu acredito que para chegar nesse mental superior. Então, eles deixam várias dicas. Tem muitos discípulos deles que conseguiram atingir a mesma condição de consciência que eles tiveram, entendeu? Então, Sim, agora eu não sei se é esse mental superior ou se é o mental superior lá do outro universo, eu não sei como que é, se seria aqui da quarta dimensão ou já seria lá do outro universo. Eu te diria assim, ó, que existem diversas escolas, né? O ambiente da Terra, ele é compartilhado por 22 delegações, não são raças, acho que a palavra mais adequada, assim, é delegações, né? Eles chamam isso de Aliança Galáctica ou Aliança Intergaláctica, porque tem uma série de alianças, tem Aliança da Terra, Aliança não sei do que, mas existe um conjunto de raças que eles compartilham o exílio aqui. Isso aí foram acordos, essa história é bem complicada, gente. Esses são acordos que foram feitos com o Mitch Hanel quando começou o Projeto Terra. Então, veja que Mitch Hanel, apesar dele ser o mentor do Projeto Terra, ele não manda aqui, de fato, sozinho, porque tem diversas categorias de seres que estão criando experimentação aqui. Então, cada uma dessas facções acaba colocando na Terra determinados representantes deles, e cada um tem uma lógica e uma filosofia de vida diferente, uma filosofia que tenta ensinar um caminho, um processo de evolução. Então, tu vai ter essas linhas muito claras que a gente vê, você vai ver a linha de Osho, por exemplo, entende? Tu vai ver que Osho, por exemplo, ele nunca ensinou nada metafísico, nem nada, nem de nível estelar. Todo o ensinamento do Osho, se tu pega, eu gosto muito do Osho, entende? Porque o Osho, ele fala aquilo que tu já sabe, mas ele fala de um jeito que te impacta, né? E que faz você criar realmente uma possibilidade de transformação. E para ele fazer isso, ele abstrai qualquer forma, na verdade, de conhecimento. Mas essa é a metodologia que ele adotou, né? Se você for olhar hoje, assim, os mentores que estão vindo, vai ver que todos eles são extraterrestres. Os que estão vindo estão se apresentando como extraterrestres. Aquilo que a gente tinha medo, ou que tinha uma crítica, né, de dizer, não, ET não existe, isso é uma viagem na maionese. Gente, isso aí acabou, porque os caras estão vindo, você vai ver, Mônica Medeiros recebendo extraterrestre, Laércio Fonseca recebendo Derry Wanka, Rodrigo Romo, Karina Greco, Antônio Tirado e
Robson Pinheiro, que acho que foi o último que acabou recebendo, esses tempos eu fiquei sabendo que tinha uns 2, 3 meses atrás, eu achei que Robson Pinheiro era o único que não recebia um ser extraterrestre, mas não, estava lá, é Golan o nome do cara que vem até ele, né? Tu vai ver que todos eles estão entregando o conhecimento, eles estão falando do conhecimento. E o que eles ensinam? Eles não estão cobrando de ti nada como rezar ou coisas assim, eles estão passando conhecimento e estão cobrando forte o quê? Ética. Entende? A responsabilidade ética nossa. E aí, eu olhando esses movimentos espirituais, para mim ficou muito claro que na concepção atual que está chegando para nós, o que importa é, você tem que ter uma linha de conhecimento. Entende? E em relação a isso, eu discordo, por exemplo, da filosofia de Osho de dizer que você não tem que ter conhecimento. Entende? Porque o conhecimento é a moeda de troca do universo. Nós somos mantidos no exílio pelo controle do conhecimento. Só para você ter uma ideia, o conhecimento é o que é vendido no mercado negro. A magia negra, por exemplo, é o mercado negro do conhecimento. Entende? Feita por seres negativos, né? E o que eles trocam, né? Eles trocam o conhecimento, a informação, em troca de uma escravização posterior, né? Então veja como o conhecimento ele é importante, porque ele é uma chave de libertação. Mas é óbvio que conhecimento na mão de pessoas certas, né? Se você pega um monte de pessoas desestruturadas emocionalmente, então é melhor tu estruturar elas emocionalmente primeiro antes de dar conhecimento. E eu acho que o Osho ele entra nessa jogada ali, né, Eduardo? Que é uma preocupação maior em estruturar emocionalmente as pessoas. E mesmo assim eu acho que os discípulos entenderam tudo errado, porque eles acharam que podia fazer o que queria, tu entende? Aí virou tudo uma coisa estranha. Não, o Osho ele não é contra o conhecimento, não é ele seja contra o conhecimento. É porque ele coloca da seguinte forma, é como se você tivesse algumas plataformas. Então, você tem algumas plataformas emocionais, mentais, né, e racionais. Então, quando você utiliza do seu racional, quem que está te comandando não é o seu ser, é o programa que colocaram em você. Está entendendo? Você não falou que tem um programinha que coloca quando você reencarna? Sim. Esse programa que coloca ali você, que ele tenta te liberar dele, para você entrar em contato com o seu ser original. Esse conhecimento que é te colocar... Se você observar a sua mente, você vai ver que a sua mente fala com você sem você querer. Quem é que está falando com você? É o programa, não é? É o programa que foi inserido. Você acordou, você não está querendo pensar numa coisa negativa. De repente, vem alguma coisa negativa na sua mente. Mas não é você que quer, ela vem, é um programa. É esse programa, é esse conhecimento que fica te colocando para criar desejos, para criar disputa, para criar competição, que ele diz para você largar a mão, você entrar em meditação, entrar em conexão com o seu ser maior. É isso que eu entendo dele, entendeu? Ele procura te dar um caminho para você sair desses artefatos holográficos e entrar no seu ser original. Entendeu? É assim que eu entendo ele. Não, eu entendo ele assim também, né? É que são metodologias diferentes, entende? É como se tu dissesse assim, ó, você quer chegar a Deus, entendeu? E você está aqui e Deus está aqui, tá? E aí você teria dois caminhos, né? Você tem o caminho do conhecimento, que é você trilhar um longo e vasto entendimento do funcionamento de tudo, né? Ou você tem o caminho da intuição e do amor, que tu faz assim, ó, que é um atalho na coisa, né? Agora, o problema é tu fazer isso, cara, se você tá num estado de dualidade, entendeu? Que é muito difícil você se libertar, na verdade, da tua dualidade. Então, todo o projeto micaélico, ele é feito através das encarnações, mas vocês vão ver, por exemplo, algumas pessoas dizendo que as encarnações é uma fria, na verdade, é um artifício para te manter preso no nível planetário. E aí eu vou te dizer assim, ó, tem isso também, entende? Porque não é todo mundo da aliança que quer que os exilados saiam daqui, entende? Então tem de tudo, né? A lei do karma foi uma coisa produzida para manter os exilados aqui dentro, né?
dentro desse processo, mas a ideia do projeto micaélico ela é muito inteligente. Se vocês olharem toda a engenharia de tecnologia que envolve as encarnações, isso é uma engenharia dos Lanonadex, ao mesmo tempo que ela é uma coisa que ela tem um lado maligno por trás dela, porque a miscigenação genética que é usada aqui, ela é feita com o teu corpo astral do teu corpo criogênico, entende? Então, não tem como tu fugir daqui, entendeu? Você não foge nem psiquicamente por projeção aqui da vida da Terra, das encarnações. Então, foi feita para prender mesmo, e não tem como tu sair daqui. Então, só tem um jeito de tu sair daqui, é você cumprir o que se chama do protocolo de saída, que não está escrito em lugar nenhum como que se sai daqui. Entende, Eduardo? Então, todo mundo está tentando achar a receita de bolo para sair daqui, mas a receita de bolo é muito clara para mim, que é você equilibrar a tua dualidade. Esses dias eu vi, talvez a única pessoa que estava pensando do jeito que eu estava pensando, que era aquela espanhola, acho que é Maria Obiols. Ela é uma mulher fantástica, né? E ela chegou à mesma conclusão de que eu estou falando aqui para vocês agora. Entende? Que ou você bota a mão na estrutura de como que a tua dualidade está formatada e você começa a trabalhar nela, né? Ou não tem como tu sair daqui, por causa que essas partes negativas que você estava falando, essas partes ruins, vamos dizer assim, que nós temos, que elas entram de repente dentro dos nossos sentimentos e das nossas atitudes, essas aí não são do programa. Essas são as nossas de verdade. Elas estão presentes via programa, porque o Avatar é um programa, entende? Mas essas partes, elas são as nossas partes, né? Se você for olhar astrologicamente a estrutura de programas que você tem, você vai ver assim, ó, o teu Sol, que é o signo solar do mês, é programa. O teu Mercúrio, que é o teu mental inferior, é programa. O teu Saturno do teu mapa, que é pontos em que a responsabilidade é cobrada de ti e é cobrado uma espécie de amadurecimento, é programa, é artificial. O teu ascendente é programa, é artificial também. Agora, o teu Marte, que seria o jeito que tu lida com a força, com a raiva, com a sexualidade. O teu Vênus, que é o jeito que tu lida, na verdade, com o teu polo afetivo, com o teu feminino interno, com a tua parte amorosa, isso é teu também, isso não é programa. O teu Júpiter, que é as formas que tu usa para se expandir e para tentar conseguir sucesso no mundo, isso aí veio das experiências das vidas passadas. Isso também não é programa. Então, tu vai ver que tem um mix, entende? Um mix de programas, coisas programadas. Quando eu digo assim, programa seria... Porque tudo é programa, entendeu? Genericamente. Mas tem aquilo que é programado e o que é programa, mas não é programado. É teu, de fato, da tua alma, né? Porque senão a evolução não poderia acontecer. Porque você tem que ficar exposto à tua própria negatividade, à tua própria dualidade. Então, o que eles fazem? Eles programam para te dar um direcionamento, para tentar fazer tu seguir meio que goela abaixo, de uma forma inconsciente, um determinado entendimento, né? Mas veja que tu está na lei do livre-arbítrio, você pode rejeitar aquela programação que estão te dando. Quando você olha no mapa astrológico, tem assim um monte de linhas ali dentro, né? Então tem linhas azuis e vermelhas. Quando você olha assim as linhas vermelhas que estão no mapa, é onde um programa teu está rejeitando um outro. Eles estão em conflito. Tem um dizendo assim, ó, seja afetivo, e o outro está dizendo assim, não, eu quero dar porrada. E eles ficam brigando. Então, gera um conflito de energia interno, entende? Seguindo aqui, ó, o Nilton quer fazer uma pergunta aí. Manda lá. Abre teu microfone, Nilton. Ok, gente, eu vou direto na pergunta. Danilo, então, vamos dizer assim, eu vou chamar isso de drama cósmico que nós estamos vivendo. E isso está dentro do nosso universo de Debadon, né? Eu entendo que essa criação desse universo, teoricamente, deu problema, né? Que teve, então, a rebelião de Lúcifer, teve essa série de guerras que ocasionou, então, um desregramento, vamos dizer assim, da criação universal, do Pai Amantíssimo. E tu entende, vamos dizer assim, que pode... Isso aí eu vou um pouquinho lá para o Rogério, né? Rogério, então,
eu entendo que em algum ponto ele disse que aqui, essa criação desse universo local deu problema, vamos dizer assim, e aparentemente nós estamos realmente com uma série de problemas, de dramas cósmicos, de um drama, tentando consertar isso que foi feito. Então, aí vem, isso especificamente eu entendo que aconteceu aqui dentro de Debadon, né? Não é uma coisa que está no supra-universo ou no supracosmos. Tu faça essa pergunta. Eu conheço toda a história do Rogério, do Jean Vallelin, né? Uhum. E eu vou te dizer assim, ó, essa literatura, o drama cósmico de Javé, uma trilogia, são 3 livros ali. Eu vou te dizer assim, ó, aquilo ali tem uma chave que ninguém conseguiu decifrar ainda, né? Mas tudo aquilo que está naqueles livros, eu fiz, inclusive, uma consulta para uma entidade estelar, né? Sobre, digamos assim, ó, porque é um teor pesado aquilo, né? Tudo. E a entidade estelar me disse assim, ó, não, é aquilo ali mesmo. Só que quando você pega toda aquela história que o Rogério traz daí, e tu tenta encaixar, mas aonde que isso se encaixa? Na questão do holograma que nós vivemos e na questão de Avona, que seria a nossa realidade de fora do holograma. Aí é que fica difícil de encaixar e eu não vi ninguém encaixar isso ainda. Entende? Mas o que eu vou falar agora é só o que eu acabei sedimentando como conclusão dessa história, porque tu está trazendo uma história que ela é bem complexa daí, necessitaria entender tudo o que é falado lá. Talvez a resposta que eu vou dar agora aqui, talvez ela vai servir só para quem estudou essas literaturas e para você, né, Newton? Mas eu te diria assim, ó, que quando é falado dos anjos clones, sabe o que eu estou falando, né? Sim. Quando é falado dos anjos clones e que quando os anjos clones tiveram a percepção de que eles eram, na verdade, conduzidos por uma mentalidade doentia de Javé, eles descobriram que eles poderiam passar para uma outra faixa dimensional e que eles teriam passado e que teriam começado um projeto de autoevolução para eles tentarem sair daqui sozinhos. E depois que eles estivessem num processo de autoevolução, então eles tentarem resgatar o próprio Javé. Tá entendendo o que eu estou te falando? Sim, sim. Essa realidade que é mencionada ali, para mim, é Avona. Porque quando tu olha tudo que é falado de Avona, ela não é uma realidade santificada nem deificada. Mesmo que se fale no livro em Pai amantíssimo, não sei o quê, é uma realidade toda cheia de dualidade, de problemas e de disputas de poder, de seres em guerra e coisas assim. Entendeu? Okay. Então, isso que se chama fonte não é Avona. E está fora do lugar de Avona. E muito menos vai ser Javé. Então, talvez o que se chama de fonte seja exatamente a procedência da onde que a mente de Javé teria originalmente entrado. E parece que todo é holograma. Quando eu vou mais a fundo nessa história, eu chego à conclusão de que Avona também é um holograma. Tá bom. Mas eu não... Alguém... O papo vai ir para um troço bem pirado daí aqui, né? Então, vou ficar por aqui, tá? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Você abre o microfone, porque como tem 2 páginas, eu tenho que ficar mudando de página. Eu gostaria. Quem? Clarissa. Vai lá. Oi, tudo bem? Obrigada também pela explicação, pelas informações. Eu tenho 25 mil perguntas, mas eu vou me restringir a uma. Quando tiver mais 5 horas disponíveis, por favor, me avise. Eu queria perguntar, nesse contexto todo, como tu encaixa o tema de níveis de frequências de energia diferentes, chakras, etc.? Eu vejo assim, ó, eu vejo que eu preciso, é necessário, não só para mim, mas para todos nós, entendeu? É necessário que a gente crie uma concepção de raiz, de base para as coisas. Senão você mistura tudo e tu não consegue entender mais nada. Então, para mim, já ficou muito claro que a concepção de base, de raiz, para mim, é a realidade holográfica, né? E principalmente porque
até dentro da física hoje, eu poderia dizer o nome de 20 cientistas, inclusive gente da NASA, dizendo para nós que essa realidade ela é simulada. Não tem mais como você sustentar que essa realidade não é simulada, porque a análise de todo o mundo quântico mostra que tudo é uma grande programação digital e que toda a matéria, embora macroscopicamente não se comporte como holograma, nos tijolinhos da construção dela, ela se comporta como holograma. Então, eu preciso adotar para toda a minha linha de raciocínio a questão do holograma. Então, se eu adotar isso, eu vou te dizer que chakras são simplesmente portas lógicas. São portas USB onde está transitando informação. Elas chegam no teu avatar pela porta USB chamada chakra, né? E elas saem dali também. É uma porta de dupla entrada. Você processa informação aqui na tua encarnação. Essas informações elas têm cunho basicamente mental e emocional. E esse fluxo de informação ele transita entre o que está fora do holograma e o que está aqui dentro do holograma. Ou seja, Terra e o teu mental superior. Tá? Então, tem um fluxo de informação que ele entra e sai. Se você pegar a própria estrutura de chakras, pelas literaturas védicas e tudo, você olhar as pétalas, que é dito, né? Porque eles comparam os chakras com pétalas, você vai ver que cada pétala sempre é ou uma emoção ou uma forma de manifestação mental. Uhum. Mas, então o que está transitando ali, entendeu? Está transitando informação que é tua mesmo. Uhum. Mas, por exemplo, o trabalho com chakras, reiki ou yoga, coisas que visa trabalhar ou equilibrar o chakra, com o intuito de vir à tona, então, a tua dualidade, tornar consciente para que tu possa trabalhá-la. Posso interpretar dessa maneira? Eu acho que tem várias coisas que envolvem essa história dos chakras, né? Se a gente aprofundar muito, nós vamos ver que o ambiente que nós vivemos, ele é parasitado, ele é totalmente infestado de seres que parasitam aqui. Então, quando você tem uma portinha lógica que está entrando e saindo informações tuas, pessoais, dos teus sentimentos, das tuas emoções, dos teus pensamentos, né? Um lugar que pode ser capturado isso para te manipular seria esses chakras. Ele é um ponto frágil, entende? Porque é ali que está chegando a informação e está saindo. Se eu sou um ser que quero te controlar, então eu posso tentar acessar, vamos dizer assim, esse lugar aí. Porque eu manipulo para cima e para baixo. Eu manipulo o teu avatar e manipulo a tua mente também, que está experienciando, né, o avatar, que está tentando viver a história do avatar ali. Então, por exemplo, essas coisas do reiki e da apometria, que eles limpam os chakras, o que eles estão limpando? Eles estão limpando as contaminações que são colocadas. Você vai ter chip, implante, obsessor, tudo atacando os teus chakras. Eles vão direto ali, entendeu? Porque ali é o lugar frágil, é a porta de entrada para pegar as tuas emoções e manipular elas. Agora, veja só, o processo de evolução, ele não tem mágica nisso. Ele tem que ser feito de uma forma vivencial, é por ti. Entende? Se você não lidar com a tua raiva, não adianta eu fazer reiki, não adianta eu fazer nada. Entende? Por causa que a raiva é tua. Se tu não der um jeito nela, o que o reiki pode fazer e a apometria é te ajudar a limpar as interferências, entende? Para que você sinta a tua raiva do jeito que ela é tua, sem contaminações. E aí, no momento em que tu viver essa raiva de uma forma diferente, que tu abrir mão dela e tu entender que essa polaridade chamada masculino intenso, ou signo de Áries, ou dentro do xamanismo, o guerreiro interior, que esse cara é um cara com uma espada na mão, ele é um guerreiro, entendeu? E essa espada pode ser usada para matar ou para defender, entendeu? Então, enquanto eu não mudar a minha atitude em relação a como que eu uso isso, eu não vou criar evolução, eu não posso fazer essa evolução acontecer por nenhuma outra forma que possa manipular o código. E até onde eu sei, por exemplo, você poderia manipular até os códigos. Poderia pegar o código de raiva de alguém e manipular ele para ele não se tornar mais raiva. Mas isso não seria evolução mais daí. Entende? E até onde eu sei, isso é criteriosamente proibido e isso é fora daqui.
isso é punido, inclusive, se a gente fizer. E a gente tem que ter o maior cuidado nisso, para não interferir no karma, por exemplo, dos outros, né? Por causa que essas coisas até podem ser feitas. Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu, sim, obrigada. Alguém mais Mas, gostaria? Danilo, tu me desculpe, algumas coisas eu discordo muito desse teu processo, mas também não vou entrar em mérito aqui. Eu só quero te fazer uma pergunta que eu não entendi bem. Tu é a favor ou não da reencarnação? Eu vou te dizer assim, ó, todo o mundo espiritual, ele é cheio de políticas e de manipulações, gente. Não é uma coisa certinha e santificada como a gente acha que é. Então, as encarnações, o projeto micaélico, ele é perfeito. Ele é um projeto de Mitranel e que envolve, talvez, desses seres aí de fora, gente. Se tem alguém que botou a mão no fogo pela terra e pelos exilados, foi Mitranel. Foi esse ser que encarnou aqui na terra com a personalidade de Jesus, que é o mentor do projeto como um todo, né? E a ideia das encarnações é uma ideia que ela é boa, vamos chamar assim, nesse conceito de bom e de ruim, né? E quando a gente olha assim, por exemplo, você vai encontrar pessoas que dizem que existe uma manipulação na lei do karma, que se as vidas são holográficas, então o karma também é holográfico. E essas pessoas são contra as encarnações. Por isso que eu discordo que a reencarnação, para mim, é um outro grande holograma. Até essa coisa da sabedoria, do conhecimento, é uma coisa que eu também concordo e discordo, porque eu sou uma pessoa que trabalho intuitivamente. Eu não consigo ler, mas tenho toda essa parte de curso, cura quântica, o Rodrigo, o Reiki, etc, né? Então, e muitas coisas eu acredito sim. Mas, para mim, a saída é justamente a famosa palavra agora que está na moda, que é a verticalidade, né? Que, inclusive, alguns já fizeram como registro. Então, assim, é essa tua consciência e sair dessa coisa toda, porque senão tu pira realmente. Porque até, inclusive, na tua fala, nós somos extremamente incoerentes porque nós não temos certeza de nada. Então, eu considero a reencarnação uma babaquice para nós, que nós estamos numa coisa presa, porque da reencarnação do jeito que é colocado no espiritismo puro, tu está sempre devendo, então tu não vai sair disso aqui nunca, né? Então, a gente está dentro de um holograma, dentro do holograma que está no holograma. Oxe! Então, o que acontece? É o conhecimento real, o que é o conhecimento holográfico, né? Então, acho que tu tem que sair pela tua chamatrina, e não por portal 1111, 1212, 1313, né? Eu vou te dizer assim, ó, tem muita coisa que é colocada e eu vou te dizer que tu tem que entender como que o projeto Terra foi montado para tu poder entender como que sai daqui, senão não tem como tu sair daqui, né? Se for perguntar... Quem é que me garante que tu está colocando, que o Rodrigo coloca, que o Robson coloca, que o Carlos Souza coloca, é verdade. Não tem nenhum ser humano aqui, para mim, 100% da verdade. Então, tu tem que vir de acordo com o que ele falou. O Osho, eu acho que tentou, de uma certa forma, que ele falou, eu tô que a minha gatinha está por aqui, ó. O que realmente é real, o teu coração vai sentir. É esse amor verdadeiro. Eu acho que tu colocaste coisas muito boas, mas ninguém é 100%. Tu me entende o que eu quero dizer? Entende? Sim, é por isso que eu te digo assim, ó, que tu tem que conhecer a história. Se tu não entender por que aconteceu o exílio, o que trouxe os seres até os exílios, como é que tu vai entender como que tem que sair daqui? Não dá para tu pegar uma palavra simplesmente e dizer que é essa palavra que te tira daqui, entende? Eu acho assim, ó, que tu tem que pegar e fazer a autogestão do teu processo evolutivo, que é como o Trigueirinho falou. O Trigueirinho disse assim, ó, vocês não conseguem fazer a gestão do processo de saída de vocês daqui, e aí nós temos que pegar e programar vocês para fazer a saída.
Entende? Quando você olha pela astrologia, tu vai ver que nós somos programados. Entende? Então, se tu não te apropriar do teu programa, não adianta nada que tu faça que vai te tirar daqui. Ou você entende a história toda que está acontecendo e bota a mão na gestão do teu processo evolutivo e faz a autogestão, e eu chamo isso de fazer a autogestão do processo evolutivo, e isso não significa você meditar em nada, nem em nave, nem em coisa nenhuma. É tu entender por que tu tá aqui, botar a mão na tua programação e dizer assim, ó, eu tô aqui porque eu não sei controlar a minha sexualidade, eu não sei controlar a minha mentira, eu não sei controlar a minha maldade, e não adianta eu fazer nenhum processo de meditação com nada se eu não botar a mão nessa dualidade para resolver ela, porque é isso que me prende aqui. Então, por isso que eu te digo que o conhecimento é importante, porque tu tem que conhecer qual é a história que trouxe os humanos para essa terra. E quando tu pega, por exemplo, dentro da astrologia, a astrologia me ajuda muito, gente. Porque tu pega um mapa astrológico e tu olha como que a programação está montada e diz assim, ó, se os caras montaram a programação desse jeito, então eles estão querendo que você cumpra essa programação. Aí você olha assim, um mapa astrológico tem 12 casas astrológicas, certo? Aí tem uma casinha lá chamada casa 6. Nessa casa 6, o que está te cobrando ali? Programações em relação a uma coisa que a gente chama trabalho. Dizem, mas por que a espiritualidade está preocupada em me cobrar e me programar coisas com esse negócio chamado trabalho? É porque tem outra coisa por trás disso, na verdade. Porque existe uma necessidade de que eu preciso compreender que eu não posso ser, por exemplo, eu não posso ser um parasita social, eu não posso ser um parasita dos outros. Enquanto eu não me disponibilizar para socialmente ser útil, não tem como eu ter cumprido os requisitos de saída daqui, entendeu? Então, por que tem casa 6 no mapa astrológico? Porque eles estão nos cobrando que nós temos que aprender a ser úteis no mundo, que nós não podemos ser parasita, porque se eu for parasita, que nem a maior parte das pessoas aqui na Terra é, porque se perguntar para as pessoas... se elas tivessem dinheiro, se elas iam trabalhar ou não iam trabalhar, a maior parte é dizer que ia para a praia com seu cachorro viver de renda. Então, não sai daqui, entendeu? Enquanto a mentalidade for essa. Porque o mapa está te cobrando isso. Está entendendo o que eu quero dizer? Que o conhecimento ele é importante? Por causa que se eu não sei o que estão me cobrando para sair daqui, eu não vou conseguir sair. E é muito mais do que essa história. Nessa autogestão, tu mesmo já vai perceber o que é o autoconhecimento, que é a autotransformação, né? Sim, se eu chegar... Exato. Tu vai chegar... Não, aí eu concordo contigo. Porque eu discordo... O que eu preciso é chegar lá, entendeu? Eu posso fazer o caminho que eu quiser, mas eu tenho que chegar no ajuste da dualidade. Se eu não ajustar a minha dualidade, gente, esquece que nós não vamos sair daqui. Isso eu concordo. Vamos lá. O André Quadros ali quer fazer uma pergunta. Vai lá, André. Obrigada, Danilo. Obrigado, querida. Neida. Nélida, isso. Com Y, porque a numerologia diz que eu tenho que botar Y agora. Isso. Bota o Y lá, então. Vai lá, André. Danilo, dentro desse contexto, como é que você encaixa a fonte da criação? Deus. Né? Como é que você encaixa? Uhum. Eu nem falo sobre isso, cara. Entende? Por causa que... primeiro, eu não acredito nessa concepção de uma divindade criadora maior e coisas assim. E se você for ver, todos os mentores que estão chegando agora, esses que são de origens extraterrestres, eles não falam mais nessa questão das divindades, né? E de seres criadores e coisas assim. E quando a rebelião de Lúcifer aconteceu, e a gente não tem ideia na nossa linha de tempo quando que foi isso, mas se pegar, por exemplo, uma das linhas de tempo que eu gosto de olhar, que é a do Jean Vallelana, do Rogério, nós poderíamos reportar isso há 650 mil anos atrás. E a questão de Deus e da divindade já estava sendo questionada lá em Avona. E aí ela foi punida por ter sido questionada. Tá? E
Se eu pegar coisas de Rodrigo Romo, sei lá, de um ano e meio atrás, né? Eu me lembro ter visto uma live dele, onde ele menciona que essa questão das divindades em Avona já caiu, isso. Por isso que os mentores não estão chegando mais aqui falando de Deus e de divindade, de coisas assim, né? Mas eu acho que isso aí, ó, né, André, é uma coisa pessoal de cada um, né? Às vezes é bom. Eu vou te dizer assim, ó, eu pessoalmente não vou por esse caminho, tá? Mas às vezes eu tenho saudade do tempo que eu ia por esse caminho, que eu podia me ajoelhar e rezar para um anjo da guarda e tudo, e acreditar nisso. E à medida que o conhecimento foi chegando para mim, isso foi se sumindo, cara, da minha... Eu usei a palavra Deus para que houvesse um entendimento, né? Mas os extraterrestres que estão chegando, né, através da Mônica de Medeiros e de outros tantos, eles falam em fonte da criação, né? Eles usam a expressão fonte da criação e eles deixam bem claro que existe uma fonte da criação, né? E não um Deus personificado, é claro, isso já é decadente, né? Mas fala-se numa fonte da criação. E onde a gente encaixa essa tal fonte da criação? Onde que ela se estabelece? Eu vou te dizer assim, ó, tudo aquilo que a gente não tem explicação, eu prefiro nem ir buscar nenhum entendimento sobre isso. Então as pessoas dizem assim, não, a fonte da criação são as mônadas. E o que são as mônadas? As mônadas é os centros cósmicos divinos que a vida se gera. E aí vem um monte de respostas que não te responde nada, entendeu? Então eu digo assim, ó, então não adianta querer, porque se lá na realidade de Avona eles estavam questionando esse negócio da fonte e do Criador, então imagina nós aqui dentro de um holograma, porque nós somos um holograma do nosso lar, então nós estamos num holograma do holograma. Imagina se nós vamos ter acesso a essa resposta. Os caras lá que eram os Lanonandeques, que foram encabeçados por Lúcifer lá, porque Lúcifer era um Lanonandeque primário, não é demônio nenhum, gente, isso aí é coisa que foi inventada dentro das religiões, né? Mas foi misturado com a história de Satã, que era um outro ser extragaláctico, vindo de Arcones, que estavam desenvolvendo projetos de genética autorizados, inclusive em Avona aqui, né? Se esses caras estavam questionando, gente, o Lúcifer era um cara que era o 17º numa hierarquia de 1000 igual a ele. Se esses caras lá estavam questionando essa questão da realidade total do Pai Criador, cara, imagina nós, cara, não tem a mínima condição de nós nem... Então, como ninguém consegue explicar, eu nem entro nesses assuntos daí, cara, que envolve a questão de Deus e coisas assim, porque nós não vão ter resposta para isso, entende? Então, eu prefiro pesquisar e questionar aquilo que está ao meu alcance e focar a minha vida em sair do holograma, gente. A meta número 1 é sair do holograma. Não adianta ir atrás de nenhuma história que diga assim, ó, nós vamos entrar na era de ouro de Saint-Germain, aonde vão tirar da terra os bandidos malvados e vai ficar uma terra bonita aqui. Literalmente vai ser a gaiola pintada de cor-de-rosa cheirosa. E tu continua preso no exílio, entendeu? Então, o trabalho daqui é para sair do holograma, ele tem que ser um trabalho para você voltar para o teu corpo criogênico, que é a realidade anterior, que essa tu sabe que é menos prisioneira do que essas que estão aqui, entendeu? Bom. E aí, o dia que nós chegar lá, talvez a gente vá ter acesso a um nível de informação maior, então, porque aqui, basicamente, gente, é proibido. Tem um livro do Jean Valjean que se chama Nos Bastidores da Luz, alguém pergunta para uma entidade, Deus existe? E aí é incrível a resposta que a entidade dá, porque ela diz assim, ó, aqui onde nós estamos, nós acreditamos que exista, mas para vocês que estão aí, é melhor que vocês acreditem, vai ser mais fácil para vocês, entende? Então, mesmo os caras que estão na espiritualidade, eles não sabem responder essas questões, né? Vamos lá. Valana, habilita o seu microfone. Você quer fazer uma pergunta, né? Pronto. Posso fazer? Pode fazer. Boa noite a todos. Peço desculpas antecipadas se a minha pergunta for um tanto básica, mas eu gostaria de entender qual é o processo parapsíquico que o senhor
obtém essas informações avançadas? Como é que se dá esse acesso a essas informações? Porque são informações muito raras. O que acontece assim, Valana, eu acho que essas informações, elas só chegam para quem eles querem que chegue, entendeu? Você não consegue pegar isso se eles estiverem te proibindo de atingir isso aí. Então, comigo acontece assim, as coisas chegam na minha mão, entende? Literalmente, elas caem do nada na minha mão. Né? Tem um vídeo que eu fiz, está lá no meu canal do YouTube, que se chama Exordium, ele se chama Guerra de Orion. E o que acontece? Eu fucei tanto nesse negócio da Guerra de Orion, até que um dia uma pessoa chegou para mim com uma regressão onde ela acessou as informações que tinham a ver com as coisas da Guerra de Orion. E aí, eu cheguei e coloquei elas no curso número 1 do Rodrigo Romo lá, onde tem uma iniciação e digo assim, já que tu teve esse acesso, vamos buscar mais. Faz então para ver se o Starrer, que é a entidade do Rodrigo, traz mais informação para você sobre isso. E aí ele fez a iniciação e veio um monte de informações dele em relação àquela entrada dele planetária e o que ocasionou e fechava tudo com a regressão dele. E tudo isso veio e cai na minha mão. Eu digo assim, pô, mas não cai na mão dos outros, mas caiu na minha, né? Tem coisas que eu durmo e no outro dia eu me acordo, gente, é como se eu tivesse lido um livro. As coisas estão na minha cabeça, eu não acredito. Eu digo assim, não pode ser isso. Coisas de astrologia, direto isso acontece. E aí depois eu vou lá e começo a juntar as pecinhas do quebra-cabeça e digo assim, bom, não pode ser isso, mas faz sentido, porque tu junta com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, e tu vê que, pã, a coisa se encaixa. Eu digo assim, não, então é isso aí mesmo. Tem alguém passando para mim, não me passam diretamente. Né? Uma vez um preto velho me disse assim, ele disse assim, filho, tu não pode ter mediunidade que nem a nossa aqui, porque tu não pode saber o que as pessoas estão pensando. A tua mediunidade está aqui, ó. Eles vão passar as coisas para ti aqui, o preto velho me disse, né? E foi bem assim que as coisas acabaram acontecendo, né? E é assim que as coisas acabam chegando para mim. Tem muita coisa que chega para mim por intermédio de outras pessoas. Nessa semana, por exemplo, alguém me contatou pelo WhatsApp e diga assim, dizendo assim, eu tenho uma série de memórias e não é de vida passada, é do que aconteceu fora aqui da Terra, são memórias estelares. E eu queria fazer contigo regressão, porque eu vi teus vídeos e eu senti confiança em ti, eu senti verdade no que tu está falando. E eu disse para ele, cara, eu quero muito, porque eu sou um pesquisador, entende? Eu não sou um médium, mas algum processo mediúnico chega até a mim as coisas. Né? Então, para mim, chega muito por esses canais ali, Valana. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Sim. Quem? Clarissa. Fala, Clarissa. Ai, meu vídeo está desligado. O que se fala hoje de física quântica, que a gente cria a nossa realidade, o observador cria a realidade com o foco, etc. O que tu pensa sobre isso? É como eu te disse, eu vejo tudo como um holograma. Né? Quando começou essa história de que nós podemos mudar a realidade que observamos e tudo, que foi o pessoal da mecânica quântica, né, que trouxe isso, na verdade, não foi as pessoas espirituais que trouxeram isso aí caiu depois na espiritualidade, mas isso é falado desde os anos 40, gente, 50, era o pessoal da mecânica quântica. O Einstein dizia assim, não, isso é impossível de ser, porque a Lua está lá no céu, né? E eu olho a Lua, ela está lá, mas se eu virar de costas e não estiver observando a Lua, ela continua lá no céu. Então, que história é essa que nós criamos a realidade? Então, eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que tem uma série de coisas mal compreendidas em relação a isso, porque para mim é muito claro que essa realidade já está programada. Você não consegue mexer na programação dessa realidade. Né? Existe uma linha de tempo mais ou menos programada, quando você vê astrologicamente, você vê que tem um programa em cima de ti também. Né? Agora, eu acho que é possível você mexer em certas coisas da realidade, mas não é todo mundo que vai conseguir mexer nesses códigos, porque esses códigos já estão previamente, eles já estão estruturados. Né? Então,
É assim que eu vejo. Eu acho que não é bem assim esse negócio. Se fosse assim, essa barbadinha que todo mundo fala, que apareceu no filme O Segredo, então todo mundo construía o que queria, todo mundo era rico, tinha casa, tinha carro, dinheiro e tudo, e não passava necessidade nenhuma. E não é isso que a gente vê. Alguém mais? Mas é opinião minha, né? Eu queria falar. Quem? Janine. Fala, Janine. Com relação a esse programa, eu trabalho com várias técnicas. Uma das últimas técnicas que eu comecei a trabalhar foi o barra de Axis. E o barra de Axis, ele trabalha com a desprogramação de implantes, de chips, de crenças, né, programadas ou nessa vida ou de fora dessa vida para essa vida. Aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu vê isso? Se isso também é uma alternativa dentro do holograma? Ou se realmente pode ser uma forma de escapar dele? Eu acho que todas essas tecnologias que estão sendo passadas para nós, elas estão vindo porque foram autorizadas a vir, né? E, por exemplo, os chips e os implantes, eles são artifícios colocados para atrapalhar o teu processo evolutivo, para manipular as tuas emoções, os teus pensamentos. Então, quanto a isso, tirar eles e remover eles, nós nem estaríamos fazendo nada que pudesse ser ilegal, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de manipular códigos e coisas assim, não é? Então, eu acho que todas essas terapias que estão vindo, elas vêm para ajudar, né? E tudo aquilo, por exemplo, se você sabe como que os códigos do holograma estão estruturados, então você consegue mexer neles, né? Então, o detalhe é saber, né, se realmente você está mexendo nos códigos do holograma, né? Se a técnica que está sendo usada, eu não conheço o Barras, eu conheço só por nome, assim, né? Opa! Então, se a técnica realmente tem acesso aos códigos, então tu poderia estar realmente tirando determinados empecilhos, né? Mas tudo isso tem um filtro externo, tu entende? A gente não consegue fazer, dificilmente consegue fazer alguma coisa aqui que não tem autorização para fazer, né? Então, o que eu não posso nunca é manipular o processo de evolução de alguém, se aquela pessoa realmente não mudou aquele padrão interno. O que eu posso é tirar os empecilhos que impedem ela de mexer naquele padrão interno, gente. Quando você vai e faz, por exemplo, vai na Umbanda e faz um trabalho de abertura de caminhos, vocês acham que eles estão fazendo, as entidades, a abertura de teu caminho mesmo? Eles estão te dando algo? Gente, eles não estão te dando nada. O que eles estão fazendo é tirar da tua frequência os obsessores e os trabalhos de magia que estão impedindo que o teu esforço pessoal aconteça no mundo. Então, se você está trabalhando e você está fazendo um trabalho do bem, eu tiro a carga obsessora, tiro os chips, implante os trabalhos de magia, e aí o que você está produzindo, então, acontece e prolifera no mundo, né? E aí a gente diz que os caminhos se abriram, mas tu entende que não tem caminho nenhum se abrindo, é o empecilho que está sendo tirado, porque as entidades não podem mexer no teu processo, eles são proibidos de mexer no nosso processo. Então é a mesma coisa, tudo que nós fizermos em termos evolutivos, eu vou ter que ter conquistado aquilo, eu vou ter que ter mudado isso interiormente. E não posso fazer isso por artifício, eles não vão deixar eu fazer. Então, quando eu vejo o Barras, não só o Barras, mas outras técnicas terapêuticas também, eu imagino, eu não sei, tá? É uma opinião minha, porque eu não conheço o processo, eu imagino que eles não estão, na verdade, mudando os teus códigos. Eles estão, preparando para que você consiga mexer no teu código com facilidade. Eles estão tirando os empecilhos que impedem você de promover uma mudança, né? Promover um boom evolutivo, vamos dizer assim, né? Mas eu não sei também se é isso, tá? Porque eu não conheço como que a estrutura funciona, né? De informação lá do Barras. Alguém mais? Fala, Posso fazer mais uma pergunta? Danilo, os Abrams, através da Luciana Torresi,
eles passam para nós que evolução não existe para nós. Que existe é um processo de despertar, que na verdade nós já estamos prontos. E o que nós precisamos é lembrar quem somos. Qual o seu ponto de vista? Eu vejo assim, ó, que depende do que a gente chama de evolução, né? Eu acho que não basta, pessoalmente, tá? Eu acho que não basta eu lembrar quem eu sou, né? Eu acho que o que se chama de evolução e tem que acontecer, né? E quando eu digo assim, o que eu entendo por evolução, eu entendo por evolução exatamente essa limpeza de códigos, né? Eu abrir os meus códigos a tal ponto que eu me torne um ser tendente ao bem, entende? Por causa que, veja que os exílios aconteceram por causa que esses seres que foram exilados, eles não foram considerados mais aptos a viver na comunidade estelar. Então, eles foram tirados de lá, pelos mesmos motivos que a gente pega alguém que, na nossa comunidade aqui, não é mais, nós não queremos mais os convívios com elas, nós pegamos os malucos, os assassinos, os criminosos, e a gente tira eles do convívio social, bota eles na cadeia, né? E a gente tem que pensar assim, quando que eu deixaria que esse cara saísse da cadeia e voltasse para o ambiente social? Nós fizemos isso pela quantidade de anos de pena que o cara cumpriu e não pela análise do código ético dele, do código espiritual dele. Eles fazem isso pela análise do nosso código mental, da nossa frequência mental, né? Então, uma vez uma entidade conversou comigo através de um paciente que estava numa regressão e ela chegou e disse assim para mim, ó, não adianta aí onde vocês estão, vocês falarem para nós as coisas, porque o que vocês falam não tem importância nenhuma para nós. A importância para nós é como que a gente está enxergando o que você sente. E enquanto vocês não mudarem o que você pensa e o que você sente, então a coisa não muda para vocês aí. Entende? Então são formas diferentes que eles têm, através de tecnologias, de monitorar essa questão dos exílios, né? E acho que isso é muito mais do que eu me lembrar simplesmente da minha origem e da onde eu vim, mas vem da evolução, que eu entendo que a evolução é uma transformação, é aquilo que Krishnamurti falou, é uma decisão, nem interessa mais o meu passado, quem eu era. Entende? A evolução significa, eu decidi que a partir de hoje eu não vou mais mentir. Não porque tem alguém dizendo para mim, porque eu cheguei à conclusão que eticamente isso não serve mais para mim. E aí, a partir de hoje, então, eu não menti nunca mais. Aí eu criei isso que a gente chama de evolução, né? Que tem muitos sentidos e cada um acha que é uma coisa, uns acham que evolução é estudar, é ter conhecimento, mas para mim evolução é isso, é você sair da dualidade. Gente, nós já estamos aqui no final. 3 horas. Marcos, posso falar uma coisa rapidinho? Fala. Queria agradecer a todos, primeiramente, e no final gostaria que a Nelly, o Danilo, o Newton, a Melissa e você, Tia Marluce, também pode ficar. Só para a gente falar 2 minutinhos, tá?